Olá galera, professor Wagner do Física, agora vai mais um exercício aqui do ITA pra gente resolver, beleza? Eu deixei um pouco a letra mais maior aqui, mais maior foi feio, hein, cara? Deixa a letra maior aqui pra gente poder trocar uma ideia aqui e resolver esse exercício. Vamos dar uma olhada. A partir de um mesmo ponto de uma certa altura do solo, uma partícula é lançada sequencialmente em três condições. Vamos lá. Primeira, mas sempre com a mesma velocidade horizontal inicial. Então olha só, são lançadas em três condições diferentes, porém sempre com a mesma velocidade inicial. O primeiro lançamento é feito no vácuo e o segundo na atmosfera com ar em repouso. O terceiro é feito na atmosfera com ar em movimento, cuja velocidade em relação ao solo é igual em módulo, direção e sentido, a velocidade V0. Para os três lançamentos, designando-se respectivamente T1, T2 e T3 o tempo de queda da partícula e V1, V2 e V3 os módulos de suas respectivas velocidades ao atingir o solo, assinale a alternativa correta. Pessoal, nesse exercício a gente tem que pensar o seguinte. Primeiro, o tempo de queda, qualquer partícula que seja lançada, ok? Se ela estiver em repouso, ela vai ter queda livre. O tempo de queda depende da aceleração gravitacional. Se ela estiver no vácuo, ok? Ou se ela estiver em movimento horizontal, com ar, certo? Então, se ela estiver na atmosfera com ar, aqui na velocidade inicial, isso aqui também vai depender da aceleração gravitacional, certo? Claro que aqui ele vai fazer um movimento parabólico, mas sempre vai depender do movimento vertical. Então, como esse tempo de queda só depende do movimento vertical, tanto nas situações do ar em repouso, como no ar em movimento, os tempos serão todos maiores do que T1 para o vácuo, pois o tempo sofrerão resistência do ar. Você sacou isso, cara? Quando eu estiver no vácuo, então a partícula caindo no vácuo, ela vai ter aceleração gravitacional para baixo, ok? Tudo tranquilo e não vai ter nenhuma resistência. Quando a gente tiver ela no ar, a gente vai ter uma força de resistência segurando essa partícula, forçando ela um pouco para cima, ok? Isso vai retardar um pouco esse movimento, ou seja, vai deixar essa velocidade dela vertical no final menor. Então, se a gente chamar isso aqui de T1, T2 e T3, a gente sabe que T2 e T3 serão maiores, que vai demorar mais tempo para cair, do que em T1. Então T2 e T3 são maiores que T1. Mas, nesse caso, T2 e T3 são exatamente iguais. Por quê? Porque o movimento vertical interfere aqui do movimento horizontal. Então a gente está procurando uma questão onde T1 é maior que T2, que é igual a T3. Certo? Então T1 é maior. T1 é maior. Desculpa, gente. T1 maior não, né? A gente falou maior T2 e T3. T1 é menor que T2 e T3, né? Por que T1 é menor que T2 e T3? Porque T1 depende, não tem resistência do ar. Então T1 menor que T2, que é igual a T3. Então T1 menor que T2 igual a T3. A gente pode ter a alternativa B. É uma possibilidade aqui pra gente. E a gente pode ter a alternativa E, que é uma outra possibilidade aqui pra gente. Certo? A gente tem essas duas possibilidades. T1 sendo menor que T2 e T3. Depois ele diz o seguinte. Na primeira situação, o corpo irá adquirir velocidade máxima devido à ausência da resistência causada pelo ar. Na segunda situação, o corpo irá sofrer com atrito, certo? E na terceira situação, gente, aí o corpo ele tem a velocidade vertical, mas ele também vai ter o acréscimo da velocidade horizontal. Ou seja, como V1 vai ser a maior velocidade possível, porque ele vai ter o acréscimo aí da resistência, sem resistência do ar, ok? Depois, a gente tem a situação em que a gente vai ter o V3 maior. Por que V3 maior? Porque ele vai ter o acréscimo da velocidade horizontal. E por fim, o V2, porque ele vai ter a resistência do ar, então ele só vai ter velocidade vertical nesse sistema. Então a gente está procurando uma resposta onde V1 é maior que V3, que é maior que V2. V1 maior que V3 e maior que V2 vai ser a alternativa B. Sacou a ideia, gente? Então a gente tem exatamente essa possibilidade. Ou seja, a gente está procurando um exercício onde o tempo de queda de um é menor do que todos os outros, porque não tem resistência do ar, então ele cai mais rapidamente. Os outros dois têm resistência do ar, então essa resistência
interfere nesse tempo de queda, mas interfere de forma igual, porque o tempo de queda só depende do movimento vertical. E por fim, a relação das velocidades. Em V1, a gente vai ter velocidade máxima. Em V3, a gente vai ter uma velocidade vertical e uma velocidade horizontal, que vai dar uma velocidade oblíqua. E em V2, a gente só vai ter uma velocidade horizontal. Porém, aqui tem resistência e aqui tem resistência, o que faz com que essas velocidades se tornem menores do que em V1. Beleza? Essa é a alternativa correta. Era só uma análise de cinemática vetorial para a gente analisar esse tipo de exercício em lançamentos horizontais e em queda livre. Beleza? Curtiu o exercício? Dá um like, compartilha com seus amigos e vem estudar no Física Agora Vai, o seu canal de física no YouTube. Um grande abraço, até o próximo exercício. Valeu, tchau!